A Janaína, que trouxe uma torta de amêndoas, minha amiga. Ah, eu já experimentei, gente, não resisti. Tudo bem, Jana? Tudo bom, Seja Tati? bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, prazer é meu. Eu tava brincando Oi, com a pessoal. Janaína, que geralmente eu experimento depois que a convidada finaliza a receita aqui ao vivo. Mentira, Mas ela já hoje, comeu. Na abertura, gente, aqui nos bastidores, antes de entrar no ar, sobrou um pedacinho aqui. A Ana decorou esse cantinho super especial, com tanto carinho. Ficou lindo, viu, Janaína? Obrigada. E aí a Jana sobrou um pedacinho e ela deixou ali e partiu, né? Aí o pessoal da equipe foi experimentando um pouquinho. Passei ali na bandejinha, já peguei meu quadradinho. Mas que Agora tem uma saborosa. inteira para você. Que né? delícia! Não é mais só Eu o vou comer com quadradinho. muito gosto. Mas arrasou, viu? Que Ela é sabor. fantástica, né? Nessa época do Natal, né, a gente pretende trazer essas coisas típicas, não é? Nozes, amêndoa, As castanhas, avelãs, é isso, todas as oleaginosas. E você vai ver que a receita, mas é tão fácil, Opa, tão melhor fácil, ainda. que dá até agonia de tão fácil que ela é. Você Super vai fazer em 5 minutos. Adorei. Grau de dificuldade zero. Zeríssimo, você Essas consegue que eu mais fazer. gosto. Você Como consegue preparar fazer. então, Jana? Bem simples, ó. Então vamos lá, Tati. Eu vou precisar de alguns ingredientes. Talvez, como a gente fala para o Brasil todo, o mais difícil de se encontrar, eu acho, aí na sua região, vai ser a farinha de amêndoas. Tá bom? Porque ela vai farinha de amêndoas. Então eu tenho aqui, ó, farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro e açúcar refinado e açúcar de confeiteiro. Ok. Então vai 2 açúcares, ok? Daí eu tenho ovos, eu tenho um aroma de amêndoas, sente o E a cheirinho. essência, você usa? É, exatamente, ó, de amêndoas, daí farinha de rosca e tudo mais. Então você vai ver como que é difícil. Esse é coco? Isso é coco seco ralado flocos, tá bom? E as amêndoas laminadas, tá? Perfeito. Então, ó, eu vou vir aqui, nós vamos colocar a farinha de amêndoas, deixa eu ver na minha cola, tá? Fica à vontade. 250 gramas de farinha de amêndoas, tá bom? Deixa eu só preparar a receita, daí eu explico, caso vocês não achem a farinha de amêndoas, como fazer em casa. Ai, dá pra Tá? fazer? Dá. Legal. Não perfeito. fica com essa qualidade, mas dá pra fazer, tá? Então eu vou misturar, ó, farinha de amêndoas, 250 gramas, açúcar refinado, também 250 gramas. Vou fazer essa farofinha, ok? Daí eu vou colocar açúcar de confeiteiro ou impalpável, tanto faz. Eu tenho 60 gramas dos 2 açúcares, do açúcar de confeiteiro, sem sujar a bancada, né? Ó. Então, açúcar de confeiteiro, misturei também. Agora, Tati, eu vou colocar os ovos, os ovos não, a manteiga. Tá. Aqui eu tenho 250 gramas de manteiga. Repara que eu já derreti ela tá derretida, Certo. mas ela não tá quente. Ela não pode entrar quente na receita. Tá, bom? derrete e deixa ela em Derrete temperatura ambiente isso. um pouquinho. Morninha, se derrete, você pode colocar esses 250 gramas, mais ou menos assim, 1 minuto no micro, que ela não vai derreter completamente, ok? E ela não vai ferver, é isso que eu não quero, eu quero que ela não ferva, tá bom? Então, ó, nós misturamos. Colocamos a farinha, os 2 tipos de açúcar Perfeito. e a manteiga derretida. A manteiga derretida, ó. Perceba que já dá para ela formar uma massinha, tá? Daí eu venho com o aroma de amêndoas. Ele é fundamental para dar o sabor, tá bom? Então, onde a gente encontra ele? Nessas casas de artigo de festa, a gente acha, tá? Que vendem produtos para confeitaria, né? Isso, aquela que vem de chocolate, granulado, essas coisas, é um vidrinho bem pequenininho, tá bom? Então aqui, ó, agora eu vou colocar os ovos um a um. Então, ó, eu coloco um e vou mexer. Vai sujar aqui com a clara, tá, Tati? Ó, então eu venho de um em um. Certo. Então eu coloco um ovo. Lembrando, pessoal, que na confeitaria, cada ovo equivale a 50 gramas, tá? Então, de repente, você não achar o ovo grande, o ovo extra, pesa 50 gramas, ó. Vamos colocar mais um ovo. Mexo também. Se vocês falarem, ah, Jana, pode bater na batedeira? Não tem necessidade. É só na mão mesmo. Só na mão, ó. Eu vou colocando um ovo de cada vez para ela já ganhar uma certa consistência, ó. Tá bom? Outro ovo. E por último, a gente coloca o 4º ovo. São 4 ovos. E essa receita, Tati, ela vai render
2 assadeiras essa daí de 20 centímetros de diâmetro. Tá. Então ela tem um rendimento muito bom. Dá para vender bem, dá para ganhar bastante dinheiro, é bem legal. Nessa época, né, do Natal, então, que o pessoal Gente, ficou muito boa, viu? ficou, Que não é? maravilhosa. Ela é, tipo assim, das minhas sobremesas preferidas, é essa. É muito boa. Parabéns. viu, Eu gente? acho que ela empata com a tortinha de morango, porque eu amo tortinha de morango. Ai, Então, você podia trazer a sua pra gente nossa, também, hein? A minha é Pode boa. ser? Pode. Eu vou querer experimentar a sua torta, Janaina. Podemos Ó, marcar? Depois a gente vê com a pode. produção. Você traz... Ai, e essa tortinha de morango, né? Gente, é tão Não tradicional, é tão boa. É uma delícia. Olha que bonita que fica a massa. Agora, para finalizar, eu vou colocar farinha de rosca, Tá. tá? Então aqui eu tenho 60 gramas de farinha de rosca. Ó, farinha de rosca. Mistura mais um pouquinho. Acabou a torta. Olha que Simples difícil. Simples assim, ó. E rende bem, né? Você falou que rende duas formas rende daquela... duas formas de 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Vamos mexer bem, ó, para homogeneizar, O tá? pessoal acompanhou também a relação dos ingredientes no vídeo, só Sim. para recapitular. Então, nós colocamos 250 gramas da farinha de amêndoas, 250 gramas do açúcar refinado, 60 gramas do açúcar de confeiteiro, 250 gramas da manteiga sem sal derretida, mas não pode estar quente, 50 ml do licor de amêndoas, e Isso. aí o licor... Eu substituí pelo extrato, porque Pelo se a extrato. pessoa não achar o licor, porque não vai comprar 1 litro também, né? Ou usa o licor de amêndoas, Isso. ou usa... O extrato, essência, extrato o pessoal de fala essência, né? A maioria do pessoal fala essência de amêndoas. Perfeito. Tá bom? E aí 50 ml. Isso, e para finalizar, a farinha de rosca. Legal. Foram 4 ovos, um por um, Um né? por Você um. colocou um por um. E 60 gramas da farinha de rosca. Misturamos tudo. Por último, nós temos aqui a lâmina e o coco, que é pra finalizar, isso né? daí vai entrar na decoração. Aqui ela já tá untada, né? Eu peguei a assadeira. Farinhada. Isso, olha que diferente essa daqui. Para ela ficar com essa casquinha diferente, Tati, o que eu fiz? Eu untei ela com margarina, ok? Com margarina. Tá. E eu polvilhei farinha de rosca. Tá? Simples. Simples Unta assim. com a margarina E polvilho com polvilha farinha de rosca. Tá. Tá bom? Deixa eu só dar uma dica. A gente não. tem tempo, né? Quer Dá. dar dica para substituir a A de farinha, amêndoas? pode ser? Por favor. Então vamos supor, você que está assistindo, eu falo para cá, né? Isso. Você que está Essa daí. assistindo, não encontro farinha de amêndoas na minha região, porque a gente fala para o Brasil todo, não é todo lugar que tem. Às vezes cidades do interior, né? Mais Isso, afastadas. não tem mesmo. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão comprar uma amêndoa normal, né? Ela vem com uma casquinha meia douradinha, meia bege. Sim. Uma amêndoa normal. Então, o que a gente faz? Pega essa amêndoa, pega uma panela, ferve água. Põe água em ebulição. Tá. Daí você vai pegar essa amêndoa, um pacotinho, 250 gramas, você vai jogar essa amêndoa nessa água em ebulição, Tati. Mas assim, você jogou a amêndoa lá, você conta 1 minuto, 2 minutos. Desliga, Tá. escorre essa amêndoa, a pele solta. E daí você vem aqui, ó, e aperta. Ela sai. É impressionante de ver. E aí você tritura. Daí você seca, porque como eu coloquei na água aqui, ela vai estar ainda úmida. Tá. Então daí você pode deixar numa assadeira, levar pro forno, só para ela dar uma secada. E depois você tritura. E depois você Adorei. tritura. Então eu vou pôr 1 litro de água ali. Não tem uma quantidade. Começou Você a põe água, ferver. entrou em ebulição mesmo, joga as amêndoas. Deixo 1 minuto, já retiro. 1, 2 minutos, não precisa ferver, não precisa cozinhar, Tá. nada disso. Desliguei o fogo, daí escorre, né, tira ela da água, daí imediatamente você pode vir, ó, e você aperta. E ela só... Na hora que você, tipo apertar pomada, na hora que você aperta, pluf, pluf, ela estoura. Tem umas que elas são assim meio voadora e elas voam assim. Cuidado, põe a mão aqui porque ela vai escapar. Exatamente, põe Mas a é mão muito porque simples, né? na hora que você aperta ele escapa. Aí eu tiro essa casquinha, vou triturar e Tritura. deixo... Seca um Seca um pouquinho. pouquinho. Pode pôr no forno, né? Ali uns Pode, 10 minutinhos pode no colocar forno. no forno, não tem problema. E daí só para ela torrar, para na hora que você triturar, ela não virar uma pasta mesmo, né? E Gina, daí tô vai virar amando farinha você de no amêndoas. programa. E eu preciso chamar um intervalo rapidinho, mas você continua conosco pra Tá gente bom. finalizar aqui. Falta pouco, gente. Agora é só pôr na forma e decorar. E claro,
Ah, eu vou experimentar de novo, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu bem gostei, gente. Vou me acabar hoje nessa torta de amêndoas. Providencie os ingredientes e faça. Tenho certeza que você vai agradar o paladar de todo mundo aí na sua casa. A Janaína agradou o paladar de toda a nossa equipe. Não passe vontade. Intervalo rápido, a gente volta já já para finalizar.